campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do nosso livro Seara dos Médios, da parceria Chico Emmanuel. Nós vamos ler o capítulo 66, Obsessão e Evangelho. Então, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em 9 de setembro de 1960, foi proposta a leitura do item 244 de O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 23, que trata da obsessão. Assunto bastante interessante, que todos os espíritas conhecem de forma mais profunda, talvez, ou deveríamos todos nós conhecer essa influência que todos nós podemos estar sujeitos por espíritos tanto desencarnados, mas também encarnados, uma influência negativa, como nós também podemos estar influenciando outros, encarnados ou desencarnados, de forma perniciosa, negativa, que os prejudique. Então a questão 244, no Livro dos Médiuns, ela trata da seguinte forma, o seguinte aspecto da obsessão. Em face do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é inconveniente ser médium, se não é essa faculdade que a provoca, enfim, se não é isso uma prova da inconveniência das comunicações espíritas. Nossa resposta é fácil e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não tendo sido os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médiuns, e sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, é evidente que sempre exerceram sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica é para eles apenas um meio de se comunicarem, e na falta dessa faculdade eles se comunicam por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria errôneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanente e os que não se preocupam com os espíritos ou nem mesmo creem na sua existência estão expostos a ela como os outros, e até mais do que os outros, por não disporem de meios de defesa. É pela mediunidade que o espírito se dá a conhecer. Se ele for mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo face a face, se assim se pode dizer, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra, e, contando com a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. O texto segue, é bem longo, então quem tem o Livro dos Médiuns, por favor, gostaria de aprofundar no tema, questão 244, segunda parte, capítulo 23, da obsessão. No final da reunião pública do dia 9 de setembro de 1960, Emmanuel, inspirado nesse texto, nos diz o seguinte: há quem diga que o Espiritismo cria obsessões na atualidade do mundo. Respondamos com os próprios evangelhos. Nos versículos 33 a 35 do capítulo 4, no Evangelho de Lucas, assinalamos o homem que se achava no santuário, possuído por um espírito infeliz, a gritar para Jesus, tão logo lhe marcou a presença: que temos nós contigo? E o mestre, após repreendê-lo, conseguiu retirá-lo, restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofria o assédio. Temos aí
a obsessão direta. Nos versículos 2 a 13 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis e que mais se assemelhava a um animal feroz, refugiado nos sepulcros. Temos aí a obsessão, seguida de possessão e vampirismo. Nos versículos 32 e 33 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, temos a notícia de que o povo trouxe ao divino benfeitor um homem mudo, sob o controle de um espírito em profunda perturbação, e, afastado o hóspede estranho pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aí a obsessão complexa atingindo alma e corpo. No versículo 2 do capítulo 13, no Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia da negação do apostolado. Temos aí a obsessão indireta, em que a vítima padece influência aviltante, sem perder a própria responsabilidade. Nos versículos 5 a 7 do capítulo 8, nos Atos dos Apóstolos, informamos-nos de que Filipe, transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos, conseguiu que muitos coxos e paralíticos se curassem de pronto, com o simples afastamento dos espíritos inferiores que os molestavam. Temos aí a obsessão coletiva, gerando moléstias fantasmas. E de ponta a ponta, vemos que o Novo Testamento trata do problema da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita. Não nos detenhamos diante dos críticos contumazes. Estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Nada a acrescentar nesse texto fabuloso de Emmanuel, que retira no próprio Novo Testamento passagens de casos de obsessão, que é muito interessante e merece a nossa profunda meditação a respeito. Pensemos nisso com muito carinho, jamais vamos nos esquecer. O perdão incondicional liberta. O amor faz bem para aquele que ama. Pensemos nisso. Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine sempre os nossos caminhos. Muito obrigado, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site